Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos novamente juntos, ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos, este dia. Nós estamos agradecidos a Deus por vocês, onde quer que vocês se encontram e que estudam conosco a Bíblia diariamente. Enfim, nós agradecemos a vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, em outras redes sociais. Queremos também agradecer aos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Nós ainda agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Mara, é de Manaus, Amazonas. Manuel Fernandes é de Brockton, Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. Maria Nochelle Donazan é de Piracicaba, São Paulo. Raquel Costa é de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Maria Márcia é de Feira de Santana. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandamos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, te damos graças por este dia, por este momento. Te damos graças pela vida. Te agradecemos pelo meu neto Kevin estar completando hoje mais um ano de vida. Que tu o abençoes, esteja com ele todos os dias em sua vida. Agradecemos também por todos os demais aniversariantes de hoje e ainda queremos, ó Pai, te pedir que estejas conosco neste momento do estudo, que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento, nos ajude a colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco e que têm necessidades, lutas, problemas, dificuldades. Tu sabes, Tu conheces, dê vitórias a cada um, conforme a Tua santa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 4 de julho, segunda-feira, hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, é o dia da independência dos Estados Unidos. E que Deus abençoe, continue abençoando essa nação, sabendo que essa nação vai ser aquela que vai se unir à besta do Apocalipse 13 para poder impor leis, né? E que aqueles que não cumprirem sofrerão as consequências. É mais um crisol, né, que nós iremos passar, os cristãos, e nós estamos esperando acontecer isso muito breve. Agora, hoje também é o aniversário do meu neto, Kevin, que Deus o abençoe, e todos os demais aniversariantes de hoje. Nós vamos dar continuidade ao estudo desta semana, e estamos ainda falando sobre crisol. E falamos, né, na semana passada sobre o crisol do pastor. Essa semana nós vamos falar sobre os crisóis da vida e vou repetir, tá? Crisol é um instrumento, é um recipiente que suporta altas temperaturas em laboratórios de química especialmente para que materiais sejam ali derretidos, purificados. Então existem vários tipos de materiais que são colocados nos crisóis e nossa vida, o nosso corpo também é um crisol. Por quê? Porque nós, especialmente os cristãos, suportamos vários tipos de fogo ardente, de provas que nós já sequer imaginávamos que iríamos sofrer. Isso por causa de sermos cristãos. Sofrimento por causa da nossa fé, não por causa de erros que nós cometemos em nossa vida. Então muitas pessoas fizeram escolhas erradas durante toda a vida, nunca deram ouvidos à palavra de Deus e procuraram fazer a sua própria vontade, e então as consequências elas vêm. E aí as pessoas começam a querer culpar a Deus. Não, foram escolhas erradas que foram feitas. Agora, Deus, Ele nos conhece e Ele está pronto a nos ajudar, a nos perdoar, a fazer com que nós tenhamos uma nova vida, mas nós precisamos então ir a Deus, assim, por exemplo, como foi Pedro. Citamos ontem, né, o apóstolo Pedro. Ele teve os seus crisóis, teve as suas provações, mas naquele dia em que eles saíram para pescar à noite, e não conseguiram apanhar nenhum peixe, Jesus havia sido crucificado, havia sido sepultado porque ele morreu. E Pedro, naquela noite que Jesus estava sendo julgado, negou a Cristo 3 vezes. Disse que não conhecia aquele homem, que não era um dos deles, até espraguejou. O galo cantou e Pedro se lembrou das palavras de Jesus: hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E assim foi. Pedro estava triste, estava
chateado, né, com a atitude dele. E então ele disse para os seus companheiros: olha, eu vou pescar, vou voltar para minha velha vida de pescador. E os outros disseram: nós vamos com você. Foram, mas não pegaram nada, aquela noite inteira. E eles eram pescadores. Jesus apareceu de manhã na praia, está em João capítulo 21. Jesus apareceu de manhã e Jesus gritou lá da praia: vocês têm alguma coisa aí para comer? Aí disseram: não apanhamos nada essa noite. E então Jesus disse: lancem a rede para a banda direita do barco e vocês vão achar. Lançaram, já estava amanhecendo o dia, já não era mais hora de pescar, mas lançaram. Eles não reconheceram que era Jesus a princípio, porque Jesus, após a ressurreição, ele não tinha mais a sua aparência de antes da sua morte. Ele estava com o corpo glorificado. E então, quando eles lançaram a rede, que a rede se encheu de peixe, João disse: olha, é o Senhor. E aí Pedro se lançou na água e foi até Jesus, nadando. Estava a uns 100 metros da praia. E então, naquele dia, Jesus perguntou a Pedro: você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. E então Jesus disse: olha, apacenta as minhas ovelhas. A partir daquele momento, Pedro ele foi transformado. E por isso que ele suportou todas as provações que ele passou por causa do nome de cristão. Nós também, quando somos verdadeiros cristãos, quando nós temos uma vida mudada, transformada do que nós éramos antes para o que nós somos agora, nós também sofremos em nossa vida. O apóstolo Pedro, ele vem ainda dizendo aqui no capítulo 5 de 1 Pedro, ele diz o seguinte: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Fiquem atentos. Satanás, irmãos, ele está a todo momento esperando uma oportunidade para nos tragar, para nos derrubar. Imagina um leão faminto, um leão morto de fome. Ele come o que tiver pela frente. Quando ele vê uma presa, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, ele devora. Assim está Satanás, rugindo, procurando a quem possa tragar. Ele está à espreita. E então Pedro diz: fiquem atentos. Por quê? Porque Pedro mesmo, olha, ele caminhou com Jesus 3 anos e meio. E no final da vida de Jesus, quando ele foi a julgamento, Pedro, que andou com Jesus 3 anos e meio, negou a Jesus. Por quê? Porque não estava atento. É isso que acontece. Então precisamos estar atentos às ciladas que o inimigo nos arma. E essas ciladas, irmãos, são através de músicas que não são cristãs, são através de filmes que às vezes assistimos e que traz mensagens diabólicas e nos encaminhando para o mal. São séries que às vezes nós assistimos e também novelas, principalmente, né, que só ensina coisa ruim, coisa errada. Então nós temos que ter muito cuidado. Fiquem atentos, diz aqui o apóstolo Pedro. O inimigo ele está aí. Por exemplo, os pais hoje reclamam tanto, né, que os filhos não querem obedecer, que os filhos não querem ir à igreja, não sentem vontade de ir à igreja. Isso eu estou falando de filhos pequenos, né, na idade de juvenil, pré-adolescente, já não querem mais, porque quando era criancinha que os pais levavam, ia porque, mas assistem desenhos, assistem filmes, assistem tudo quanto é coisa na internet. E isso, lá existem muitas coisas que vão fazendo a cabeça das crianças contra os pais, contra a igreja, contra Deus. Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar cuidando dos nossos filhos, porque eles são presas fáceis do inimigo. E aquilo que nós contemplamos cada dia transforma a nossa mente. É por isso que nós precisamos contemplar a Cristo cada dia para que sejamos transformados e sermos iguais a Cristo. O apóstolo Pedro ainda ele continua dizendo aqui no capítulo 5, versos de 8 a 11, eu vou ler o verso 8 novamente. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de seus irmãos em Cristo em todo o mundo que estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce.
A Ele seja o poder para sempre. Amém. Então, para que nós possamos suportar os ataques do inimigo, primeiro temos que estar atentos, né? Ter cuidado com o que nós estamos assistindo, com o que nós estamos ouvindo e com quem nós temos nossas amizades, aonde os lugares que nós estamos indo, fiquem atentos. É o que diz a palavra de Deus. Depois não vem dizer assim, porque é o diabo que fez isso. Não. O diabo ele foi colocando aos poucos, sem você perceber na sua mente e tal. E depois você escolheu, tomou a decisão de fazer a coisa errada. Então, para que nós possamos suportar este crisol, nós precisamos estar atentos. E diz ele aqui, lembrem-se dos seus irmãos em Cristo em todo o mundo, que estão passando pelos mesmos sofrimentos. Em todo o mundo os cristãos têm os seus sofrimentos, por causa da fé em Jesus. E aí ele diz no verso 10, Deus em toda a sua graça os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. O sofrimento que nós passamos, como diz aqui o apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 10, 1 Pedro 5, verso 10, é por um pouco de tempo, não vai ser para sempre. Tudo passa, como nós já dissemos aqui algumas vezes, em alguma ocasião. Se estamos sofrendo, vamos perseverar, vamos suportar, porque vai passar. Se está tudo bem, não temos problema nenhum, vamos ficar atentos, porque isso vai passar também. A qualquer momento pode vir um momento difícil em nossa vida, pode vir uma surpresa dolorosa, uma surpresa desagradável em nossa vida. E se quando tudo está bem, se nós não temos comunhão com Jesus, se nós não o buscamos em nossa vida, se nós não temos intimidade, amizade com Ele, quando vierem essas provas dolorosas, nós não suportaremos. Então, o momento de nós buscarmos a Deus e termos a nossa fé solidificada nele é o momento em que tudo está bem, para que quando vier o dia mau, nós possamos estar firmes e resistir às astutas ciladas do inimigo. Nós sabemos que Pedro ele escreveu essa carta para os primeiros cristãos. Jesus havia voltado para os céus, os primeiros cristãos deixaram o judaísmo e aceitaram o cristianismo, e eles então sofriam muito por causa disso, da sua nova fé. E Pedro então os estava incentivando, não desanimem, perseverem, porque essas coisas acontecem em todo mundo com os cristãos, não é só com vocês. Então nós temos que saber que Jesus, ele disse, vocês vão ter aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus mesmo disse que nós vamos ter os nossos crisóis por causa da nossa fé, mas que nós possamos nos firmar cada vez mais na palavra de Deus e em Jesus, e Ele nos dará poder e nos dará força para nós vencermos nos momentos difíceis da nossa vida. Agradecemos a todos que estiverem conosco hoje, mais uma vez estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, e queremos então, mais uma vez, deixar com vocês este verso de 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Que Deus nos abençoe.